Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a você que está aqui conosco, participando da nossa leitura orante, e a você, onde quer que você esteja. Hoje nós vamos rezar com o Evangelho de Lucas, mas, em primeiro lugar, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, vou falar um pouquinho do Evangelho de Lucas. Lucas é considerado o Evangelho da alegria e da misericórdia, porque ele nos apresenta Deus, trazendo esse lado misericordioso, e com isso trazendo muitas alegrias, como nos traz sempre perceber essa misericórdia do Senhor, né? Então, nós vamos ler agora o nosso texto, né? Eu vou pedir para... Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Então, vamos situar um pouquinho esse texto. O trecho do Evangelho que antecede esse texto fala do discípulo que estava curando as pessoas em nome de Jesus e não fazia parte do grupo, e que então dos discípulos o repreende. E o que segue a este texto é o envio dos 70, quando Jesus envia 70 discípulos para as comunidades. Então, alguém poderia ler para mim o Evangelho? Leitura do livro de Lucas. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir ao céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles encontraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então, ele e os discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, o homem disse a Jesus: estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo.
Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulque o meu pai. Disse Jesus: Deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nesse passo aí que é a leitura ou a proclamação da palavra, nós ficamos mesmo presos na compreensão do texto. Se interpretar, é para entender bem. E todas as vezes que você for, aonde você estiver, ler, estudar a palavra, ler com a palavra e principalmente orar com a palavra, deixa o texto cair dentro de você. Então, para nós fazermos isso, eu vou pedir a alguém para fazer uma memória do que nós lemos. Será que alguém pode fazer isso por nós? Este evangelho, Lucas narra que Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou à frente alguns mensageiros. Em seguida, esses mensageiros chegaram a um povoado dos samaritanos, pedindo hospedagem. Os samaritanos negam. Jesus, então, chega até esse povoado e Tiago e João perguntam a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Jesus proibiu esse gesto, e eles continuaram seguindo. Durante a caminhada, um deles disse a Jesus: eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus, então, o escutou. Em seguida, outro disse: segue-me. E esse pediu a Jesus, Jesus disse a esse outro: segue-me. E este, então, pediu a Jesus que enterrasse primeiro o seu pai. Em seguida, outro ainda lhe disse: eu te seguirei, mas primeiro eu desejo despedir da minha família. Jesus respondeu-lhes: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Bom, nós vamos passar para o nosso momento de meditação, que seria nosso segundo passo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Nesse momento agora, que é a meditação, aí sim, você vai ver o que esse texto tocou em você, o que ele te disse, o que ele bateu lá dentro do seu íntimo. E tem algumas pistas aí que eu vou passar para vocês. O texto fala: Jesus decide prontamente a ir para Jerusalém. Segundo, os samaritanos não acolhem Jesus. E o João, que depois nos chama de filhinhos, pergunta: quer que mande fogo do céu? Essa é outra coisa. E a outra são os 3 pedidos de 3 pessoas diferentes para seguir Jesus. E o que Jesus responde. Então vamos ver onde que vocês se identificam, em que momento da sua vida que você está passando, que isso toca mais dentro de você, aonde é que esse
texto tocou lá dentro, no fundo do seu coração. E se alguém quiser partilhar, fique à vontade. Eu fui tocada pela passagem "e não o receberam". E nessa recusa, os seus discípulos perguntaram, se queria que mandasse descer fogo do céu sobre eles e os destruíssem. E Jesus os repreende. Então, isso me remete a outro evangelho, quando Jesus diz sobre pagar o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente, e que não é assim. Então, eles se retiraram da presença do mal. Eles partiram para outro povoado. E também, quando quiseram jogar Jesus de um precipício, ele passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Então, é um chamado que eu sinto de continuar o meu caminho. Se em algum lugar a palavra de Deus não for ali acolhida, que eu continue o meu caminho. Há outras pessoas que vão acolher a palavra, que precisam da palavra, porque o vento sopra e sopra onde quer, e ele envia e ele guia. Amém. A passagem que mais me tocou foi: enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. A vida cristã é como essa viagem de Jesus com os discípulos. Viagem que nos pede renúncias e perseveranças. Seguir Jesus tem suas exigências. Então, independente do que aconteça, do caminho, do que a gente esteja vivendo, seguir Jesus vai nos depor, às vezes, várias renúncias. Em famílias, com amigos. Mas se eu quero seguir Jesus, eu vou seguir o meu caminho. Amém. Jesus, ele me tocou profundamente quando ele faz o chamado aos discípulos para irem a Jerusalém e acompanhá-lo. Jesus chama, não convida. Há uma diferença enorme entre um convite e um chamado. Nós somos muitas vezes convidados, mas quando Jesus, ele chama, é porque ele nos elege, ele nos confia e ele sabe que somos capazes e temos forças para superar obstáculos e acompanhá-lo. Muito interessante que quando as pessoas convidam, e alguns deles aqui que acompanharam Jesus, entenderam a fala de Jesus como um convite, porque deram desculpas, se justificaram: eu quero primeiro enterrar meu pai, me deixa fazer despedida da família. E o chamado é diferente. Quando ele chama, não tem jeito de colocar justificativas ou postergar, porque é de imediato o nosso caminho e a nossa disposição para segui-lo. E quando a gente vê na palavra que diz que aquele que vai arar a terra e que olha para trás. Quantas vezes somos chamados, mas olhamos para trás? Então, que neste momento que nós paramos para refletir sobre a palavra, que o Senhor possa estar nos capacitando para que deixemos de lado este olhar atrás. Que as dificuldades, que os problemas, que as doenças, que todas as coisas que nos impossibilitam de levar o Evangelho sejam deixadas para trás. E que sobressaia em nossa vida a confiança.
que não olhemos para trás, mas olhemos para frente, para as pessoas que necessitam da palavra, para as pessoas que necessitam conhecer verdadeiramente a Jesus. Em outra passagem, nesse mesmo evangelho, o outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir de minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Muitas vezes na nossa vida, esses empecilhos acontecem para nos tirar do caminho, às vezes até dentro da própria família. É preciso um discernimento muito sério, muito forte, principalmente no amadurecimento da fé. Todo dia está pedindo o aumento da nossa fé, porque seguir Jesus em seu caminho requer de nós muita disponibilidade, muita renúncia. E quando nós iniciamos esse caminho, não podemos mais voltar atrás, por motivo algum. Por isso pedimos que Ele aumente a nossa fé. Amém. Esse texto também me tocou em várias coisas. Primeiro, o seguinte: antes de falar, Jesus faz. Ele nos ensina pelas suas atitudes. Então, Jesus toma uma decisão firme. E para a gente, para nós cristãos, muitas vezes é isso que nós precisamos. Tomar uma decisão firme de seguir Jesus nesse caminho que nem sempre, eu digo a maioria das vezes, é difícil, não é? E me chamou muita atenção também, que foi ressaltado aqui por vocês, o diferente, essa diversidade dos samaritanos. Depois vocês leem um pouquinho mais a Bíblia para vocês perceberem o motivo dessa rejeição dos samaritanos com Jesus. Tem um motivo histórico. Mas mesmo assim nós podemos pegar para hoje. Será que nós temos essa misericórdia de Jesus? Que com o diferente, ao invés de derramar fogo do céu, né, como fez Elias, ele fala: não, é misericórdia, é um olhar de ternura, de amor, né? E outra coisa assim, parece até quando Jesus fala: eu não tenho onde reclinar minha cabeça, parece até um desânimo, né? Você vai me seguir, mas não tem onde reclinar. As raposas têm tocas. Mas veja, Ele está nos preparando para o que vier. A vida do cristão não é feita de comodidades. Nós muitas vezes temos que sair de nós mesmos, das nossas tradições, para mudar. Assim o Espírito Santo nos faz. Ele vai nos renovando, e renovando a cada dia, para que a gente olhe o outro, e a gente aprenda com o outro, e cresça. Mesmo que o outro pense diferente, nós vamos olhá-lo e ver o que nós podemos. Às vezes o que nós podemos é só acolhê-lo, ou às vezes é tão difícil que a gente se afasta, né? Jesus não veio para proclamar nenhuma guerra santa, né, derramando fogo do céu, não. Ele veio para ensinar do caminho do amor e da misericórdia. E uma coisa assim que também chama muita atenção, né? Jesus fala: deixe que os mortos sepulte os próprios mortos. A cultura judaica era muito forte, a relação de pai, e fica até um pouquinho contraditório, porque honrar pai e mãe. Mas não é esse sentido, não é esse sentido literal. É que quando você se torna cristão, no caminho do cristão, a prioridade é o reino. Por quê? Porque a humanidade, a criação, sente necessidade desse reino, tem urgência desse reino de Deus habitando entre nós. E isso é tarefa nossa, de nós cristãos, que estamos abraçando. Preciso sair para o mundo afora? Não, às vezes nós precisamos até dentro da nossa casa mesmo, dentro do nosso trabalho, onde nós estamos, implantar esse reino.
E como Jesus disse, a maioria das vezes não é fácil, né? Agora que nós lemos e meditamos o texto, nós vamos passar para a contemplação. Na contemplação, eu vou pedir o Lucas para tocar uma musiquinha mais suave. É hora de você deixar Jesus falar com você. Ele vai falar no teu coração. Pode ser aqui agora, pode ser depois, pode ser através de alguém, não é? Às vezes através de uma música, ele nos manda uma mensagem. Mas deixa esse texto cair dentro de você e escute, silencia sua mente e deixa o Senhor falar. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Bom, então ouvimos a palavra, meditamos sobre ela, né? Ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. Agora é hora de nós conversarmos com Ele. Vamos aproveitar a presença dEle aqui conosco. E aonde quer que você esteja, pode ter certeza que Ele está do seu lado. E vamos falar com Ele o que vai no nosso coração. O que esse texto tocou a gente. E o que a gente gostaria de conversar com Ele. Senhor da vida, eis-me aqui. Sopra-me o teu espírito de firme decisão, para eu continuar o meu caminho, com a mão e o olhar, no arado de tua palavra, que edifica a vida do reino, que edifica a vida salutar. Amém. Que eu esteja sempre atenta aos teus chamados. E que no seu chamado eu não veja um convite, mas a confiança depositada em mim. E que eu possa seguir, Senhor, e abraçar o seu chamado com humildade, com simplicidade, buscando a sabedoria do Espírito e indo, seguindo o seu caminho. Amém. Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, dê-nos a sabedoria, dê-nos a luz do Espírito Santo, a Tua mansidão, para que nos momentos de adversidade, nós tenhamos a tranquilidade, a paz, de ao invés de rebater com outra agressividade, nós possamos olhar com um olhar misericordioso para quem é diferente de nós. Isso, Senhor, nós só conseguiremos mesmo com a Tua força, com a força do Teu Divino Espírito. Senhor, dai-nos um espírito decidido, a cada dia, a cada manhã, para abraçarmos a Tua causa e seguir em frente. E tentemos implantar cada dia mais o Teu reino entre nós. Amém. Sim, eu quero
Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Então agora nós vamos para a ação. O que esse texto moveu em mim que me leva a ter alguma ação? Comigo mesmo, com alguém que está do meu lado, com minha comunidade. Não precisa ser nenhuma grande ação. Às vezes uma pequenininha, gente. Que todo mundo tendo uma pequena ação cristã, isso aí vira uma corrente. E se alguém quiser colocar, se já tem ideia de alguma ação que vai seguir, também eu deixo claro. E para você que nos ouve aqui e lá, só quero fazer um lembretezinho. A leitura orante pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. É só você pegar o texto bíblico, ler, deixar ele cair dentro de você. Escutar a Deus e conversar com Ele. E se comprometer com a palavra. Né? E outra coisa importante, você que está longe aqui da nossa igreja aqui, que é a Igreja São Francisco de Assis, aqui na Pampulha, eu te convido. Vem participar com a gente. Vem para cá. Esse cantinho aqui é gostoso. Vem rezar aqui. Aqui, assim, todo lugar Deus está. Mas quando a gente está em comunidade, parece que o Espírito sopra com mais calor. Então, venha. O telefone para entrar em contato com a produção do programa está aí na sua tela. É só ligar. Não é? Então, meus queridos, minhas queridas, estivemos nesse momento de oração, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a paz e a alegria do Senhor nos acompanhe em todos os momentos de suas vidas. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se